Então, voltamos agora porque meu celular permitiu que eu voltasse, tá? Aqui nós conseguimos ver uma imagem, tá? Da radiografia. Então, nós falamos aqui que ele precisa de imagens para observar excesso de líquido nos pulmões. E aqui você consegue observar claramente que o pulmão está infiltrado. A radiografia pulmonar, também mostrando aqui, ó, infiltração de líquido nessa parte branquinha aqui, vocês conseguem ver que está infiltrado. Que é o DPOC, tá, gente? Ó, o DPOC. Aqui também é uma tomografia que a gente consegue observar, assim, mas é a parte médica que olha isso aqui, tá? Então, assim, é só para que vocês vejam como eles conseguem observar o acúmulo de líquidos. Ó, eles conseguem observar o acúmulo de líquidos aqui, nessas setinhas mostrando aí para vocês, tá? A infiltração. E nós vamos ver a parte que nos interessa, que é a avaliação de enfermagem. Então, a enfermagem, nesse momento, ela vai avaliar, né, o estado desse paciente com o que, gente? Com a inspeção, tá? E a ausculta pulmonar criteriosa. Então, nós vamos fazer a ausculta pulmonar do paciente para a gente ver o que? Para a gente ouvir o que? Sibilos, ruídos. Você vê que é uma respiração normal, e quando você escuta alguns sibilos, alguns ruídos, alguns estertores você vai escutar como se fosse esfregando o cabelo, tá? Esfregando o cabelo. E sibilos é o miado de gato, é um chiado, tá? Esse batimento, esse BAN aí, gente, é batimento das asas das narinas, tá? O paciente começa a respirar e as asas do nariz começam a se bater, começa a levantar. O uso da musculatura acessória, então você vê que quando ele respira, ele faz bastante esforço aqui, né, no tórax. E a coloração do paciente, se ele tá cianótico, se não tá, se tá pálido. Então essa é a nossa avaliação. Avaliar o nível de consciência e capacidade de tolerar o aumento do trabalho respiratório. Então, assim, essa parte de tolerar o aumento do trabalho respiratório se faz mais com o fisioterapeuta, tá? Da unidade. Você vai acionar a fisioterapia da unidade para que ele faça esse trabalho respiratório com o paciente. Mas avaliar o nível de consciência, a gente já está dando um banho, perguntar onde ele está, o nome dele, se você perceber que ele não está bem, tá? Se você perceber que para doar, você vai perguntar o nome dele, a idade dele, conversar um pouco com ele para saber se ele está em tempo e espaço. Avaliar os sinais de hipoxemia e hipercapnia. Ó, eu queria que vocês anotassem isso em algum caderno, em algum papel, porque são palavras que caem em provas de concurso, que o médico fala diretamente com vocês o tempo todo. A hipoxemia, gente, é um nível baixo de oxigênio no sangue, tá? Então, quando você faz o exame de uma gasometria, de alguma coisa assim, você vai observar que tem hipoxemia ou não, tá? Então, quando o nível de oxigênio no sangue está baixo, você vai falar que é uma hipoxemia. E a outra palavra que tá aí é hipercapnia, não é isso? Hipercapnia, o que é hipercapnia? É a presença. Ai, desculpa, gente, que alguma coisa no meu olho. É a presença de doses excessivas de dióxido de carbono no sangue. Então, quando a gente observa através do exame uma dose excessiva de dióxido de carbono no sangue, nós falamos de hiperemia, tá? Então, nós temos que avaliar esses dois lados que nós avaliamos através de um exame chamado gasometria, que eu vou mostrar num slide aí na frente como faz, tá? Determinar o estado do paciente, desculpa, hemodinâmico do paciente e comparar com valores prévios.
Tá? Então você tem que ver o estado dele, hemodinâmico dele e comparar com outros valores dos dias anteriores. Se você assumiu o plantão hoje e está vendo alguma anormalidade, você se compara, né, com a avaliação do seu colega no dia anterior ou nas semanas anteriores, dependendo do tempo de internação que esse paciente está. Analisar a gasometria e comparar com os valores prévios também, comparar outras gasometrias que foram feitas ou não, comparar esses valores para saber se ele está indo, se ele está regredindo, tá? Isso tudo é importante. Notificar na nossa evolução de enfermagem, porque a enfermagem ela trabalha com caneta, tá? Com anotações. Tudo que está escrito é o que vale. O que não está escrito não vale de nada. Palavras o vento leva. Então, tudo que vocês observarem, relatarem, relatem escrita, tá? Na escrita da evolução de vocês. Aqui é o batimento das asas do nariz, gente. Observe as narinas normais e as narinas dilatadas. O paciente, ele começa a respirar batendo as asas, tá? Do nariz. Aqui tá falando que eu disse agora mesmo, tá? Tá hipoxemia e hipercapnia, ok? Então, dos valores que tem que ter. Então, isso aqui o médico vai avaliar nesse exame que vai ser feito, tá? Da gasometria. Aqui são valores da gasometria que ele vai também observar, né? O pH do sangue, tá? A quantidade de gás de dióxido de carbono nesse sangue, tudo isso vai sair na gasometria, que é esse exame aqui, tá? Do sistema respiratório do paciente. Uma coleta de gasometria na radial, tá? Na artéria radial, o enfermeiro que tem que colher, tá? Isso é um procedimento exclusivo do enfermeiro. Nós vimos vários técnicos, né, pela vida aí, fazendo a coleta, mas não tem respaldo pelo Corém, tá, gente? Entenda que não tem respaldo. É feito, mas se alguma coisa acontecer, não tem respaldo pelo Corém. A garanta exclusivamente do enfermeiro e do médico, tá? As nossas intervenções agora, intervenções de enfermagem. Melhorar a troca gasosa, colocando o paciente, né, gente, na posição que favorece a ele na respiração. Então, ou você vai colocar ele a 90, se ele pedir, deixar ele um pouco sentado. Então, essa melhora da troca gasosa nós fazemos tanto pelo posicionamento do paciente no leito, quanto também pela oferta de oxigenoterapia, tá? E outros tipos de medicações em que vai expandir a respiração desse paciente. Então, promover a expansão torácica, realizar a gasometria arterial, que é feita pelo enfermeiro, tá? Vou deixar de novo aqui, e comparar com vários prévios. Então, assim, com vários valores prévios. Então, você gasometria, obviamente, do dia anterior e vai ver se o paciente teve melhora. Isso sim a gente pode fazer, mas a coleta de gasometria não é respaldada. Sim, tem muitos técnicos que colhem, mas não tem respaldo jurídico pelo Corém, tá? Manter as vias aéreas pérvias, né, livres, nebulização com vasodilatadores, hidratação, aspirar o paciente se ele tiver com muita secreção, isso nós vamos fazer. Intubação SOS, obviamente, aspiração também SOS. SOS significa só se o paciente precisar. Não é um critério, tá? Não é uma via de regra. O paciente só é aspirado ou intubado quando há uma necessidade. Então, é SOS, significa só se houver necessidade. Educação para a manutenção da saúde, ingesta medicamentosa, atentar aos riscos ambientais, climáticos, retornos ambulatoriais quando o paciente tem alta, né? Sempre falar com ele para retornar, para novos exames, para manter aquele controle da doença. Quando não, observamos o quarto, se tem algum risco ambiental para ele, no ar-condicionado, se está frio demais para esse paciente, se está na parte respiratória, se ele está falando que está se incomodando. Então, assim, nós temos que observar tanto o ambiente que ele está, quanto outros tipos de
de coisas, né, que ele pode estar se queixando. Às vezes ele está com alergia a alguma alimentação, às vezes ele fez alergia a alguma medicação que nós administramos, tá? Às vezes ele tá. Tem gente que gosta de talco, né? Usa talco para tudo. Então, assim, você deixa o paciente lá com o acompanhante, o acompanhante enche o paciente de talco no peito, debaixo do braço. Enfim, o paciente fica branco, parece até um fantasma. Então, isso sim, nós temos que cortar. Explicar ao acompanhante que ele não pode estar usando talco. O talco, ele precipita, ele é pó, vai atingir as vias aéreas respiratórias desse paciente e vai agravar o caso dele. Então, assim, proibir, tá, que o acompanhante use talco nesse paciente, né, com problemas respiratórios, mas com carinho, explicando por quê, tá? Você não vai gritar, não vai usar talco, tá vendo que não pode usar talco? Não, você vai explicar que não pode usar. Vai o quadro, tá? Explicar com carinho, com educação e para que ele entenda e não faça escondido de você. Porque se você falar lá com ele que não pode, ele não vai entender e quando você sair, ele vai transformar aquele paciente no fantasma, tá? Então sempre ficar ligado nisso. Minha gente, eu tenho que ver os dias de aula que nós temos, enquanto isso eu vou falando, né? Os dias de aula que nós temos, para que a gente já comece a pensar na nossa avaliação, tá? Eu queria que vocês, em caso de dúvida, qualquer dúvida que vocês tenham nessa matéria, porque às vezes eu falo um pouco rápido ou que vocês não entendam alguma coisa, por favor, entra no meu privado, pergunta a dúvida de vocês. Tenta essa troca comigo, porque eu tô aqui desse lado, eu não tô sabendo como vocês estão, o que vocês estão pensando, tá? Então eu preciso desse feedback pra gente saber o que tá acontecendo, se tem alguma coisa que falta, se vocês querem uma explicação, tá? Então, por favor, queria que vocês entrassem em contato, quem tivesse em dúvida nesses slides, tá? E nessas explicações, tá bom? Vamos voltar daqui a pouquinho mais uma vez com outro vídeo, tá? Porque eu tenho medo da plataforma, do YouTube, da plataforma não aceitar, tá bom? Vou lá.